E aí, pessoal? Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar de cabeça em um daqueles mistérios que te fazem quebrar a cuca, a ligação entre a psicologia e o paranormal. Isso mesmo, vamos abrir a mente e desvendar a história dessas duas áreas que, por mais diferentes que pareçam, têm mais a ver do que você imagina. Prepare-se para uma viagem alucinante pelo mundo da mente, da ciência e do inexplicável. Começamos nossa jornada com ninguém menos que Wilhelm Wundt, o cara que colocou a psicologia no mapa da ciência. Mas além de ser um gênio da mente, Wundt também se interessava pelos seus lados mais obscuros. Ele acreditava que a pesquisa psíquica era a chave para entendermos a experiência humana por completo, sem deixar nada de fora. Wundt defendia que a psicologia não podia simplesmente ignorar relatos de experiências místicas e percepção extrasensorial. Para ele, essas histórias eram como peças de um quebra-cabeça, essenciais para desvendar os mistérios da consciência. Mesmo sendo um cientista rigoroso, Wundt mantinha a mente aberta para a possibilidade de que existisse algo além do que a ciência podia explicar. E é aí que a gente começa a ver como a história da psicologia e do paranormal se misturam desde o comecinho. E já que estamos falando em cruzar fronteiras, vamos falar de J.B. Rhine. Esse cara dedicou a vida a tentar provar, com todas as letras, a existência do paranormal. Junto com sua esposa Louisa, ele começou a fazer experimentos na Universidade Duke, testando coisas como telepatia e clarividência. Seus experimentos ficaram famosos, e foi ele quem inventou a palavra parapsicologia. É claro que os métodos de Rhine foram muito criticados, mas ele abriu um caminho importante para que a pesquisa sobre o paranormal ganhasse respeito. Rhine queria tirar a parapsicologia do mundo do misticismo e trazer para a luz da ciência. E essa busca por comprovação científica é o que torna a história da parapsicologia tão fascinante. Enquanto J.B. Rhine se concentrava em seus experimentos, sua esposa, Louisa Rhine, seguiu um caminho diferente. Ela queria entender como o paranormal se manifestava na vida real, no dia a dia das pessoas. Louisa mergulhou de cabeça em relatos de gente comum que jurava ter vivido experiências extrasensoriais. Ela criou um arquivo enorme, com milhares de histórias de telepatia, premonição, clarividência, experiências de quase morte, aparições, tudo que você possa imaginar. O trabalho da Louisa foi fundamental para mostrar que as experiências paranormais não eram coisa só de filmes de terror. Elas faziam parte da experiência humana, aconteciam com pessoas comuns, como eu e você, e essa constatação é o que torna o assunto tão assustador e fascinante ao mesmo tempo. Agora vamos falar de Sigmund Freud e Carl Jung, dois gigantes da psicologia, cada um com sua própria visão sobre o mistério da mente. Freud via a mente humana como um iceberg, com a maior parte escondida nas profundezas do inconsciente. Ele acreditava que a telepatia podia ser uma forma de comunicação primitiva, conectando as mentes humanas. Já Jung acreditava que todas as mentes estavam interligadas por uma rede de arquétipos e símbolos universais. Para ele, sonhos e sincronicidades eram como sinais desse inconsciente coletivo se manifestando. As ideias de Freud e Jung sobre o paranormal eram controversas, mas abriram caminho para questionar a natureza da realidade e a relação entre mente e matéria. No final do século XIX, um grupo de intelectuais corajosos decidiu encarar de frente um dos maiores mistérios da humanidade, a existência do paranormal. E um dos caras mais importantes nesse movimento foi William James, considerado o pai da psicologia americana. Em 1882, ele ajudou a fundar a Sociedade Americana de Pesquisa Psíquica, para investigar de forma séria e sistemática os fenômenos paranormais.
James acreditava que a ciência não podia simplesmente ignorar os relatos de experiências paranormais. Para ele, a mente humana era um lugar muito mais vasto do que a gente imagina e não podia descartar a possibilidade de que existissem coisas que a ciência ainda não conseguia explicar. Uma das histórias mais sinistras e documentadas de atividade poltergeist aconteceu em uma casa comum em um subúrbio de Londres nos anos 70. A história do poltergeist de Enfield é de arrepiar e foi investigada por alguns dos maiores especialistas em paranormal do mundo. Em 1977, a família Hodgson começou a ouvir ruídos estranhos, objetos se movendo sozinhos, vozes do além, uma loucura. 2 investigadores famosos, Maurice Grosse e Guy Lyon Playfair, passaram mais de 1 ano na casa, documentando tudo. Eles usaram gravadores, câmeras fotográficas e até conseguiram registrar a voz da entidade que dizia se chamar Bill. O caso do poltergeist de Enfield dividiu opiniões, mas uma coisa é certa: algo muito estranho estava acontecendo. A psiquiatra suíça Elisabeth Kübler-Ross, famosa por seus estudos sobre os estágios do luto, também se dedicou a estudar as experiências de quase morte. Kübler-Ross trabalhou por anos com pacientes terminais e percebeu que muitos deles relatavam experiências muito vívidas durante o processo de morrer. Eles falavam de túneis de luz, encontros com entes queridos que já tinham partido, sensações de paz e transcendência. Intrigada com esses relatos, ela começou a estudar as experiências de quase morte de forma sistemática. Kübler-Ross acreditava que a morte não era o fim, mas uma passagem para outro estado de consciência. Agora vamos falar de Harry Houdini, o maior mágico de todos os tempos, que dedicou a vida a desvendar truques e desmascarar fraudes. Houdini era um mestre da ilusão, famoso por suas fugas impossíveis e atos de escapismo. Mas ele tinha um ódio mortal de médiuns e charlatões que se aproveitavam da fé das pessoas para ganhar dinheiro. Houdini, depois de perder a mãe, ficou obcecado em tentar contatá-la através de médiuns, mas percebeu que a maioria usava truques baratos. Revoltado, ele começou a usar seus conhecimentos de mágica para desmascarar os falsos médiuns. Houdini se tornou um verdadeiro caçador de fraudes paranormais, expondo médiuns famosos e mostrando como eles usavam truques psicológicos e dispositivos mecânicos para enganar o público. Você sabia que a Universidade de Edimburgo, na Escócia, tem um departamento inteiro dedicado ao estudo da parapsicologia? Pois é. O departamento foi fundado nos anos 60 pelo professor John Beloff, um dos pioneiros da pesquisa psíquica moderna. Desde então, o departamento tem conduzido pesquisas em áreas como telepatia, clarividência, psicocinese, experiências de quase-morte, reencarnação, tudo que você tem direito. Os pesquisadores de Edimburgo usam uma variedade de métodos para tentar entender como esses fenômenos funcionam. E o mais importante é que eles estão abertos à possibilidade de que a gente ainda não tenha todas as respostas. E para finalizar nossa jornada, vamos falar sobre a crença popular no paranormal. Mesmo com todo o ceticismo da comunidade científica, uma boa parte da população acredita em fantasmas, espíritos, ETs, poderes da mente e por aí vai. Estudos mostram que a crença no paranormal é muito mais comum do que a gente imagina. Muitas pessoas com alto nível de escolaridade, incluindo cientistas, relatam ter vivido experiências inexplicáveis. Então, o que explica essa crença generalizada no paranormal? Seria apenas uma questão de fé, de superstição, ou será que existe algo mais? E aí, depois dessa viagem alucinante pelo mundo da psicologia e do paranormal, o que você acha? Será que existe mesmo algo além
do que a ciência pode explicar. Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal para mais conteúdos que vão te fazer questionar tudo o que você achava que sabia sobre a realidade.